né? Aquela pesquisa operacional é outro mundo, né? Mas tem problemas bem parecidos naquela lista de trabalho de vocês. Né? Problemas envolvendo estruturas também, tem bastante problemas, as treliças, né? As temidas treliças, né? É um sistema linear. Por mais que o professor lá não apresente dessa forma, aquilo é um sistema linear. Circuitos elétricos, né? Com certeza, ele tem sistema linear. Então, tá. Então, antes de nós falarmos o que é um sistema, nós temos que saber o que é uma equação linear, né? E uma equação linear, e na verdade tudo que é linear, né? Aqui é um papinho que a gente estava falando lá em equações diferenciais também, que nós temos lá equações diferenciais lineares, que é basicamente o curso de equações diferenciais que vocês fazem. Tudo é linear lá. Mas o que é linear? É tudo que pode ser escrito na forma de AX, na forma de uma matriz A vezes um vetor, né? Um vetor X. Então, por exemplo, uma equação linear simples, né? Uma equaçãozinha só, ela também vai ser escrita dessa forma. Ela vai ser escrita como uma matriz A vezes um vetor X. Por exemplo, né? Sei lá, se eu botar 5x mais 7y menos 3z mais 4w igual a 8. Isso aqui é uma equação linear. Por que é uma equação linear? Porque eu vou ter uma matriz 5, 7, menos 3, 4, vezes um vetor x, y, z e w, e isso aqui é igual a 8. Então, eu tenho minha matriz A, aqui eu tenho minha matriz de incógnitas, e aqui eu tenho o meu número B. Tá. Então, aqui é um modelo, né, de equação linear. Ou seja, eu tenho um número vezes uma letra. Então, número vezes letra, mais número vezes letra, mais número vezes letra. E isso é, então, uma equação linear. Né? Então, tá. Não é... uma forma de reescrever uma equação linear pode ser usando um somatório. Né? Então, aqui eu estou somando de I até N. Né? Então, eu tenho de I até N. Por exemplo, eu poderia reescrever essa equação aqui, né? De quanto até quanto? Ó, eu vou ter xi igual a 1 até 3 de um número e xi igual a 1, onde o A1 é 2, o A2 é 5 e o A3 é menos 1. Então, se eu for reescrever essa equação, vou botar aqui. Se eu for reescrever essa equação, eu tenho A1x1 mais A2x2 mais A3x3 igual a 1, onde o A1 é 2, o A2 é 5 e o A3 é menos 1. Então, esse númerozinho que está embaixo, que é índice, ele indica posição, certo? Ele indica localização. Tá? Então, isso aqui é tudo uma questão de notação, de como as coisas são escritas, e isso de como as coisas são escritas é bem importante, né? Bom, uma equação que não é linear é uma equação que nós temos uma multiplicação de incógnitas. Então, x e y estão se multiplicando, então isso não é linear. Se eu fizer x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a 0, isso aqui também não é linear. Eu tenho NX mais 4x igual a 0. Isso aqui não é linear. Então, uma equação não linear, elas são bem fáceis de serem vistas. Tem potências, tem outras funções, né? Eu tenho uma multiplicação entre incógnitas, então isso aqui não é uma equação linear. Tá. Bom, o que é um sistema linear? Um sistema linear é um sistema de equações, é um conjunto de equações lineares. Então, eu tenho, sei lá, várias equações lineares, ou seja, eu tenho N equações lineares, como nós temos aqui. Então, quando eu tenho N equações lineares, eu posso escrever esse sistema de forma matricial, onde eu vou ter uma matriz A, eu vou ter um vetor incógnito x, e eu vou ter um vetor de saída, né, um vetor de resposta B.
Então, esse modelo AX igual a B, né, ele vai nortear essa equação matricial básica, ela deve nortear a nossa... Né, vimos um sistema linear, então nós vamos ser norteados por essa equação, AX igual a B, certo? Ah, professor, é a mesma coisa que a gente viu lá em geometria analítica e álgebra linear? Sim, exatamente a mesma coisa. Né? Só que aqui, lá na geometria analítica e álgebra linear, eu sempre brinco que lá a gente trabalha esse assunto, né? Aqui lá é para crianças, né? Aqui já é para adultos, né? Lá, então vocês já saíram da geometria, né? A geometria analítica e álgebra linear é sistema para crianças, agora sistema para adultos. Né? Então aqui nós temos esse sistema, esse aqui é um exercício pré-aula, né? Que pode ser escrito na forma compacta. Né? Então essa forma compacta, AX igual a B, então só pode ser essa aqui, onde o A corresponde à matriz dos coeficientes, X é a matriz incógnita, então um vetor incógnita, e isso vocês vão ver sempre eu falar em vetor, né? O pessoal da computação vai entender quando eu estou falando de uma pilha, estou fazendo uma lista de números. Né? Se eu estou falando uma matriz é tabela. E B também é uma matriz ou um vetor de saída, um vetor de resposta. Nesse probleminha aqui, vamos escrever ele na forma AX igual a B. Então, quem vai ser a minha matriz A? Quem vai ser a minha matriz dos coeficientes? Então, a matriz dos coeficientes. Então, vai ter a coluna do x1, a coluna do x2 e a coluna do x3. A linha da equação 1, a linha da equação 2 e a linha da equação 3. Repara que é tudo muito bem organizado. Né? Não é... A gente não coloca as coisas em qualquer lugar. É tudo muito bem organizado. Então, quem vai ser esse elemento aqui? Esse elemento aqui é o coeficiente de x1 da equação 1. Então, 3. Esse elemento aqui é o 6. E esse elemento aqui é o menos 5. Então, é o coeficiente de x1 da equação 3. Agora, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho menos 9 e aqui eu tenho 0. Por que eu tenho 0? Porque na terceira equação eu não tenho x3, eu não tenho x2, né? É como se eu tivesse menos 5x1 mais 0 vezes x2 mais 2x3 igual a 1. Então, 0 vezes x dá 0, né? Que mais? Agora vamos para a terceira coluna, né? Para a coluna do x3. Então, na primeira equação, o x3, o coeficiente é 5. Na segunda coluna, o x3 é 12. E na terceira coluna, o x3 é 2. Certo? Ok. Agora, quem é o B? O B é a matriz de saída, né? Então, minha matriz de saída vai ser o 20, o 51 e o 1. E quem vai ser o X? O X vai ser x1, x2, x3. Certo? Então, as minhas incógnitas é x1, x2, x3. O B é 20, 51 e 1. E o A é essa matriz. Então, essa matriz A, ela é bem importante, né? Ela é bem importante, a gente viu várias coisas, várias características importantes dela lá na geometria analítica e álgebra linear, como, por exemplo, que o determinante dela não pode ser 0. Isso nós vamos recordar isso mais adiante. Tá. Então, a solução de um sistema linear. A solução de um sistema linear são os valores de x, y e z que satisfazem as 3 equações. Então, para ser solução, né, ele tem que satisfazer as 3 equações. Ele não pode satisfazer só uma equação, ele tem que satisfazer as 3 equações. Então, por exemplo, x igual a x1 igual a 1, x2 igual a menos 1 e x3 igual a 3, ele satisfaz as 3 equações. Como é que é satisfazer as 3 equações? Então, se eu pegar a primeira equação, vai ficar 3 vezes x1. x1 é 1.
mais, melhor, menos, né, professor? Menos. 2 vezes x2. O x2 é menos 1. Mais 5 vezes x3. O x3 é 3. Então, vai ficar 3 mais 2 mais 15. Então, o que eu quero verificar? Eu quero verificar na primeira equação que a igualdade se mantém. Então, 3 mais 2, 5. Mais 15, 20. Então, 20 vai ser igual a 20. Então, o meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo? É. Então, sim, ele se manteve. Então, vale para a primeira equação. Vale para a segunda equação? Né? 6. Então, vai ficar ali, na segunda equação. 6 mais 9, né? Mais 36. Isso é igual a 51? Vamos ver, 6 mais 9... Né? 6 mais 9 é 15. 15 mais 36, 51. Igual a 51. Valeu para a segunda. Tem que valer para a terceira? Tem que valer para a terceira. Então, menos 5 vezes 1 mais 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 1. Então, vai ficar menos 5 mais 6 igual a 1. Isso vai ficar 1 igual a 1. Valeu? Valeu. Então, x igual a 1. X igual a 2, x1 igual a 1, x2 igual a menos 1 e x3 igual a 3, é solução porque satisfaz as 3 equações, certo? Bom, então tá, vou apagar o quadro. Vamos ver, essa parte inicial aqui, espero eu estar chovendo no molhado. Tudo que a gente viu lá em geometria analítica, álgebra linear. Tá, então aqui, solução, né? O método solução. Primeiro, nós vamos trabalhar sempre com sistemas fechados. O que é isso? Sistemas fechados é quando o número de incógnitas é o mesmo número, né? É o número de equações. Aqui está mal escrito, né? É o número, tem um ao. Aqui é o número de equações. Então, o número de incógnitas é o número de equações. Certo? Então, a gente nunca vai trabalhar com esse desbalanço. Então, tipo, ter mais incógnitas do que equações. Ou mais equações que incógnitas. Toda vez que a gente tem essa situação, nós temos problemas sérios. Certo? Problemas sérios. E aí quem está lá projetando o sistema vai ter que rever a física do problema para achar condições. Para ter o equilíbrio, né? Mesmo número de incógnitas, mesmo número de equações. Tem algumas situações em que é inevitável, né? E tem que ser assim. Né? Eu lembro lá da mecânica dos fluidos, tem um determinado ponto que sim, lá aparece isso. Que tem sistemas que são meio desbalanceados. Mas é uma peculiaridade lá daquele ponto de mecânica dos fluidos. Tá. Outra situação que é bem importante é que o determinante da matriz A, o determinante da matriz de coeficientes, ele tem que ser categoricamente diferente de zero. Se o determinante for zero, ou muito próximo de zero, nós vamos ter problemas. Certo? Tá. Muito bom. Então tá. O que é esse A na menos 1? A na menos 1 ele representa a matriz inversa, né? A matriz inversa, lá na geometria analítica e álgebra linear, a gente fala um pouco sobre ela. A gente não faz as contas com ela, mas semana que vem eu vou falar mais dela, que é o seguinte, né? A matriz inversa é quando eu pego a matriz multiplicada por uma matriz que vai gerar identidade. Semana que vem eu falo dessa matriz inversa com mais calma. Mas ela tem essa característica, né? Eu peguei a matriz inversa, multipliquei pela sua origem, né? E ela me gera a matriz identidade. E a matriz identidade, né, é uma matriz onde a diagonal dela é de 1 e os demais elementos são 0. Tá.
Bom, e nós podemos, então, resolver um sistema, né? Ou seja, eu tenho AX igual a B. Eu posso resolver um sistema, esse sistema matricial, em tese, isolando o X, né? Multiplicando os dois lados pela inversa, né? Então, se eu multiplico os dois lados pela inversa, eu então consigo dizer que o X nada mais é do que A na menos 1 vezes B, ou seja, a inversa, né? A inversa de A vezes B. Que depois, lá no octavo, a gente vai escrever como inversa de A vezes B. Tá? Bom, nós temos vários métodos, várias metodologias para resolver o sistema linear. Né?